Então, vamos lá, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Hoje é dia 10/3/2016, uma quinta-feira, 25 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, no item 6. O item 6, o título é A Fé Religiosa e Condição da Fé Inabalável. Muito bem. E nesse item ele diz o seguinte: no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso como o verdadeiro. E a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz um fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquele que tem a verdade por base é a única que tem um futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é à plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. A gente podia parar aqui nesse primeiro parágrafo e discorrer sobre isso os próximos 58 minutos. Tá? Só esse pedacinho aqui, porque aqui, neste pedaço, nesse parágrafo aqui, estão contidos realmente tudo aquilo que a gente pode querer entender a respeito da fé religiosa. Todas as religiões, realmente todas as religiões, indistintamente, assim, não, a verdade está conosco, não está com a outra religião, né? E toda a fé levada ao extremo, toda a crença nos artigos de fé de uma religião, nos dogmas particulares de uma religião, é que constitui a fé religiosa. E toda essa fé levada ao extremo leva ao fanatismo. E aqui explica o que a gente vê em relação ao que acontece com os nossos irmãos que têm outras crenças e que agem como agem e por que eles agem dessa maneira. Não é? Ele diz também que, embora as religiões preconizem para si mesmo a verdade, não é possível que elas estejam com a verdade se elas impõem a crença cega a alguém. Porque quem está com a verdade, quem realmente está com a verdade, não tem medo dessa verdade. Não precisa preconizar, não precisa impor a fé, não precisa dizer para a pessoa que ela tem que acreditar cegamente naquilo que aquela religião preconiza como verdade. Então, é muito cômodo a gente ser, nesse aspecto, é muito cômodo ser espírita, porque, independente de qualquer situação, o que o Espiritismo ensina, como aquilo que Jesus ensinou, eu não estou falando de catolicismo, estou falando de cristianismo, realmente, o verdadeiro cristianismo, era verdade no tempo de Jesus, foi verdade ao longo desses quase 2.000 anos de existência do cristianismo, e é verdade hoje. E será verdade daqui a 2.000 anos. A mesma coisa é a fé espírita, ou nos dogmas espíritas, embora o espiritismo não tenha dogmas, ele tem princípios que podem ser
nominados como dogmas espíritas, princípio através do qual você é espírita. Por exemplo, a reencarnação. Não é espírita aquele que não acredita na reencarnação. Por isso que essa é a grande diferença entre os espiritualistas e os espíritas. Todo espírita é um espiritualista, porque confia, sabe da sobrevivência da alma. Mas nem todo espiritualista acredita na reencarnação. Ele sabe e acredita na sobrevivência da alma, mas não acredita na reencarnação. Essa é a diferença. Não é? Nós estamos muito tranquilos porque realmente nós não temos nada que nos é imposto como crença, não nos é dito que nós não devemos ou não podemos sair da crença espírita para examinar a ciência, por exemplo, ou qualquer outro ensinamento que nós possamos amealhar aí pela vida, não é? Ao longo da nossa peregrinação pela Terra, ao contrário, mas a gente sempre que compara o ensinamento espírita com aquilo que o mundo ensina, cada vez que a gente compara, a gente percebe que a gente está realmente dentro do caminho que pode nos levar à conquista do nosso próprio ser, à conquista da nossa própria felicidade. Porque realmente é um caminho que a gente vê que ele não escorrega, ele não tem... Ele não tem dupla interpretação, como eu falei para aquela moça na sexta-feira, ele não é ambíguo, ele não dá motivos para você interpretar. Os espíritos, quando afirmam uma coisa, eles afirmam categoricamente, eles não deixam motivo para você interpretar aquele assunto, ele é objetivo naquilo, no seu esclarecimento, e quando a gente compara com as outras coisas, os possíveis ensinamentos de outras religiões, a gente vê que não dá para aceitar, porque não é racional como aquilo que a gente conhece, sabe e entende. Então, em termos de fé religiosa, nós estamos muito tranquilos. Talvez não estejamos tão tranquilos assim quanto a nossa fé em nós mesmos, na vida e em Deus. São fés completamente, convicções completamente diferentes da fé religiosa. Porque o homem pode ter muita fé na religião, mas não tem tanta convicção assim em si mesmo, nem tanta convicção na vida e nem tanta convicção em Deus. Então, o homem precisa aliar essas três convicções para poder vivenciar plenamente aquilo que ele aprende dentro da, vamos chamar assim, por bom entendimento, da religião espírita. Se ele não tiver essa convicção, se ele não tiver essa firmeza, essa confiança, ele nunca vai viver o espiritismo como ele deve viver. Porque o espiritismo, sobretudo, é a fé raciocinada. Ele não permite que nada seja imposto e ele só atinge alguém pelo raciocínio, pela lógica, pelo bom senso. Não há outra maneira de se entender a doutrina espírita. Não é uma religião que é imposta por dogmas, muitos deles absurdos. A gente vê religiões aí que impõem crenças absurdas, não é? E as pessoas se deixam levar porque ou estão de boa fé, ou até estão por outros interesses, ou até de má fé mesmo. Não é? Aceitam porque é conveniente aceitar. O espírita não. O espírita não tem nenhum motivo para estar dentro da doutrina espírita, a não ser pelo próprio espiritismo, no interesse de se melhorar. Não há interesse financeiro, não há interesse em benefícios de prestígio social, ou de prestígio político, ou de favores materiais, ou de amelhar riqueza, nada disso. Quem frequenta o centro espírita, quem frequenta a doutrina espírita, quem estuda Kardec, só pode estar nesse lugar e só vai estar nesse lugar se ele realmente tiver a seguinte convicção: eu quero saber para me melhorar. Dentro do espiritismo, como a gente aprende, ninguém faz nada por quem quer que seja, a não ser por si mesmo. Apenas isso. A gente pode trocar informações, trocar ideias, procurar dar um bom exemplo para os nossos companheiros, nossos amigos, nossos parentes, mas nada mais do que isso. A convicção, a certeza, nesse estudo, quem vai fazer por si mesmo é aquele que estuda, é aquele que frequenta a casa. Fora disso, se a pessoa não tiver com essa predisposição, se ela, por vaidade, ou por orgulho, ou por qualquer outro mau sentimento, ela vem buscar no centro espírita a satisfação das suas paixões, pode esquecer que ela não dura uma semana. Até a racionalização
tem que aprofundar muito os fatos por completo, né? Na realidade, a complexidade, Orlando, da doutrina espírita é você deixar de lado tudo aquilo que você aprendeu em termos religiosos. Deixa toda essa... Eu chamo de entulho, viu? Mas não é pejorativo, não. Mas é um entulho mesmo. É entulho porque fica amontoado na nossa frente, atrapalhando. Né? Entulho só serve para isso, para atrapalhar. E a religião é isso. Tá? Então você tira de lado todo esse entulho religioso e começa a focar uma nova visão de vida, sabe? Porque a religião, rigorosamente, ela está aliada à materialidade da vida. Se você analisar as religiões, no modo geral, se você fizer isenção de toda a tendência, de todo pensamento religioso, se fizer abstração disso, e analisar as religiões como a gente deve analisar, a gente vai ver que todas elas focam uma única coisa, rigorosamente. Pode não estar explícito, porque a palavra do cara, a conversa é outra, mas está implícito. Eles focam a matéria. O objetivo é matéria, 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 matéria. Analise aí a história da Igreja Católica. E não precisamos ir muito longe, é só pegar aquele livro do Maurice Lachate, Os Crimes dos Papas, ou então o mais recente aí, do Rui Barbosa, né, O Papa e o Concílio. É só ler esses dois livrinhos que a gente sabe exatamente o que é a doutrina da Igreja Católica. E eles falam em Deus, no bem, na prática do bem, da caridade. Quer dizer, qualquer um pode usar essas palavras como fundo da sua conversa, mas na realidade, por trás dessa aparência, está um outro interesse, está um outro objetivo. Por isso que quando me falam, esse Papa novo é bonzinho e tal. Pode ser, não tenho nada contra, não conheço ele nem nada, mas quem dirige uma entidade como essa sabe o que acontece dentro da entidade. Se não sabe, deveria saber, porque ele é a peça-chave, ele é o maioral, ele é aquele que manda, é o chefe da Igreja Católica. Não é verdade? Então não vai me dizer que... Eu falar que eu não sabe. É uma organização mundial. Mundial e... Bom, encerrar o assunto por aqui, senão a gente vai entrar por esse caminho, não é nosso objetivo. Mas é evangélica, né? A fé dela é tipo aquela que conseguiu algo, né? Então ela não conseguiu algo, ela conseguiu porque teve fé, né? Essa fé focada na fé. Focada na fé. Explicar isso aí, falando, não, a fé ela não tem a fé em Deus é sempre, né? Não tem nada a ver com coisas materiais. Aliás, é o contrário. Se a gente analisar a razão pela qual nós estamos encarnados, a questão 132 do Livro dos Espíritos, que nós falamos segunda-feira, é só pegar a questão 132 e a gente vai ver qual é a verdadeira razão, qual é o verdadeiro objetivo da nossa vida. O verdadeiro objetivo da nossa vida não é a conquista material. A matéria só tem um objetivo: nós conquistarmos a nós mesmos. É o único objetivo que tem. Nós conquistamos através da lida, do trabalho com as coisas materiais. Kardec faz essa pergunta para o Livro dos Espíritos. É natural esse sentimento, né? Gostar da posse das coisas? O Espírito é perfeitamente natural. Isso só toma um outro caráter quando o homem tem a posse das coisas e quer tudo para si mesmo. Aí passa a ser egoísta. É aí que a gente se perde. É aí que a gente se perde. A gente se perde nesse meio, entre a posse e dividir a posse das coisas materiais de maneira sábia com aqueles que convivem conosco. O homem sábio, quando tem dinheiro, o que ele faz? Se ele for de bom senso, ele vai aprender que dividir é somar. Pode pegar um cara que tenha sabedoria, um cara que tenha muito dinheiro e tenha sabedoria, ele vai usar isso como parâmetro para a vida dele. Quem tem dinheiro, divide para poder somar.
quando você divide, você soma. Você não soma só coisas materiais. A coisa material vem como resultado final dessa ação. Né? Mas você soma simpatia, alegria, paz, tranquilidade, bem-estar social. Enfim, você soma um monte de coisa, você está dividindo os seus bens com os outros, mas você soma um monte de coisa que, aliado a tudo isso, vai ter como resultado final mais bens materiais. Então, a matéria ele tem como único objetivo, e real objetivo da nossa vida, não a satisfação do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, né? Em ganhar em prestígio social, em ser acariciado, né? Ter a nossa vaidade alisada por aqueles que nos conhecem, por aqueles que convivem conosco. Não é nada disso. Os bens materiais só têm um único objetivo, fazer com que o espírito aprenda a conviver com as coisas materiais e se desvencilhe da casca grossa do egoísmo, da vaidade, da prepotência, do orgulho e tudo mais. Então, as religiões de resultado, elas estão indo na contramão do interesse espiritual. A verdade é essa, na contramão. Mentem, enganam, aliciam, com um único objetivo, fazer com que essas pessoas invistam na obra de Deus, como se Deus precisasse que alguém investisse na sua obra. É um cúmulo absurdo, né? É contraditória essa afirmação. É uma excrescência isso. Mas é o que acontece. Vamos lá. Olha, quase que falamos 20 minutos a respeito desse primeiro parágrafo. Mas é verdadeiro isso aqui, né? Uma coisa interessante da gente pensar, analisar e ver a quantas anda realmente a nossa fé, né? Até onde vai a minha fé? Eu, quando comecei na doutrina espírita, que eu li nesse livro aqui, nesse mesmo livro que nós estamos estudando, que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Eu falei, esse cara não tem medo. O cara que escreve uma coisa dessa, não tem medo daquilo que ele está escrevendo, nem daquilo que ele está falando. Ninguém escreve uma coisa dessa se teme. O julgamento alheio. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ele poderia ter dito, se fosse um outro, um obtuso, ou um interesseiro, assim, ó, fé inabalável é somente está somente para aqueles que acreditam no Espiritismo. Como a igreja diz, fora da igreja não há salvação. Não é? Então, eu quando comecei no Espiritismo e li aquilo, eu falei, não, peraí, pô. Isso aqui, ó. Na contracapa aqui, ó. Abre esse livro. Abre esse livro, para quem queira ler. Aqui, ó. Esta frase que eu estou apontando com o meu dedo aqui. Quer dizer, quando você se depara com uma coisa dessa, você fala, pô, isso aqui vai na contramão de tudo aquilo que os religiosos ensinam. É o contrário. O religioso, ele sempre procura aliciar aqueles que estão tendendo a frequentar aquela religião, ou se aliar àquela religião, com a ideia de que aquela é a única e inigualável religião que existe no mundo, não tem outra. Não tem outra, aquela é a única verdadeira. Mas como pode ser verdadeira? Se impõe a fé. Fé não se impõe. Fé é convicção íntima. Porque quem não tem convicção íntima, ele não tem nada. Ele não é espírita, ele não é católico, ele não é protestante, ele não é batista, ele não é coisa nenhuma. Mas isso aí que a pessoa se batismo, batizou na católica lá, se ele quiser, ele tem que batizar de novo. Se não tiver um cristianismo, ele é um batismo só. Não, ele não bate, a convicção real é aquela, não que nós temos dentro da casa espírita, ou dentro da igreja, ou dentro do templo. É aquela que quando o cara está lá internado no hospital, num leito de hospital, sofrendo, e muitas vezes sozinho,
ele não perde a sua confiança em Deus. Essa é a verdadeira fé. A gente só vai saber quando estiver num momento como esse, né, onde a gente fala, para e diz assim, não, seja feito por tua vontade. Eu estou à tua disposição. Faça de mim aquilo que você bem entender, só me dê força para encarar. Só me dê coragem. O resto, né? Então, é isso que o Espiritismo traz para a gente. Né? Pode criticar à vontade, falar o que quiser, né? Eu não acredito na reencarnação, vai mudar a verdade por causa disso. Não, eu não acredito na buzina. Uma buzina existe, velho, está no carro. Não, mas não tem buzina no meu carro. Tá bom, mas a buzina existe. Não muda a verdade. Uma afirmação falsa, ou uma afirmação de que algo é falso, não muda a realidade a respeito daquilo que se afirmou. Não é? Então, as leis de Deus, elas vão continuar sendo as mesmas, independente dos interesses, independente das paixões humanas, independente do sofrimento humano, elas vão continuar sendo as mesmas. Sempre foram e sempre serão as mesmas. O homem, ele tem um sentimento instintivo, um horror instintivo ao nada. Podem conversar com qualquer um, façam sim abstração daquilo que vocês são, daquilo que vocês conhecem, e conversem com a pessoa. Não precisa dizer assim, não, eu sou ateu. Mas alguma coisa existe. Eu não acredito em Deus. O que o Deus que foi apresentado para ele foi esse Deusinho sem vergonha que os caras falam aí, que mata, que se vinga, que pune. Se bem que é trefezinha que inventaram aí, que não tem nada a ver com Deus. Né? E apresentaram esse cara, não, vou confiar num cara desse? Peraí, esse cara é humano, que nem eu. Se ele se vinga dos outros, eu faço isso, eu vou acreditar num cara que é igual a mim, ou pior do que eu. Ele é pior, porque ele é Deus. Né? Então o cara fala, não acredito em Deus. Tá certo, ele tem toda a razão no mundo. Mas assim, mais algo tem que existir. A vida não pode ser só isso, porque o cara ele passa a analisar a vida. O porquê da vida. Por que nascemos, porque amamos aos pais, porque amamos aos irmãos, aos cunhados, aos tios, aos primos, à mulher, aos filhos. Isso tem que ter um sentido. Esse é o raciocínio lógico de todos. Independente, fazendo aqui a abstração de qualquer religião, qualquer filosofia religiosa que ele possa ter conhecimento. Até mesmo espiritismo, né? Qualquer, tira tudo da frente. Qualquer uma. Então, há no homem esse horror instintivo ao nada. Por quê? Porque intimamente ele sabe que o nada não existe. Nunca existiu. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a nossa realidade. O ateu que geralmente quer descobrir alguma coisa, geralmente parte da filosofia. Ele parte para esse caminho. Né? E a filosofia é a ciência que nos ensina a pensar com qualidade. Isso é filosofia. O que o Espiritismo faz? Ele nos ensina a pensar com qualidade em Deus. Né? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? A pergunta filosófica, que muitos já fizeram e tentaram responder das mais diversas maneiras, os filósofos falam, né? E que o Espiritismo responde com uma qualidade e mais, e prova a existência de Deus filosoficamente. Não deixa margem para dúvida, isso que é o mais interessante. Não deixa nenhuma margem para dúvida. Vocês já leram essa frase? É muito interessante. Não. A todo efeito corresponde uma causa. A todo efeito inteligente corresponde uma causa inteligente. A potência da causa está na qualidade do efeito, na grandeza do efeito. Acabou. Ele deu o nome de Deus para alguma coisa nesse meio? Não deu. Nós é que damos o nome de Deus, né, que é um nome paraguaio, né? É genérico. Na realidade, ele precisava ser chamado de o causador. Esse seria o nome mais próximo, vamos dizer, da nossa inteligência, da nossa capacidade de entender o Criador. O causador. Ele realmente é o causador. Uma inteligência que causa
Tudo isso, tudo que nós conhecemos é efeito desta causa. Por isso que ele, filosoficamente, né, prova a existência de Deus através desse raciocínio. É um raciocínio lógico, um raciocínio que não deixa margem para dúvida. Qualquer ateu pode perfeitamente compreender aquilo que está sendo falado, sem que se fale em Deus, sem que se pronuncie este nome que para tantos pode causar até horror, uma repulsa natural. E tanto que já lidou com os horrores da religião e outras encarnações, que ele causa uma repulsa natural. É natural mesmo. Eu concordo plenamente, porque a Igreja Católica já fez 8 cruzadas, 8 em nome de Deus, fez 8 guerras mundiais. Foi a guerra mundial da época deles, né? A primeira não deu certo porque os sírios massacraram eles, torceram o pescoço dos caras. E mais, eu fiquei conversando com um historiador outro dia, disse assim para mim, as cruzadas não foram feitas com objetivos religiosos, foram feitas porque a população da Europa estava muito grande e precisava se diminuir a população porque não tinha alimento para todos. Quer dizer, a marginalidade desses deixa eu diminuir o tom aqui. A crueldade desses caras vai além da nossa imaginação, muito além. Para não falar outras coisas. Em comparação, muita coisa é o que a gente vê no tempo de hoje, para diminuir a população, esse tanto de doença, de vírus. Só que dessa forma, realmente foi muito mais cruel, porque naquela época era no sangue, na espada, né? Na mão, não desse jeito pela comida, pela indústria igual é hoje. 8 cruzadas, 8. Aí na Idade Média vem posar de bonzinho e criar a Inquisição, né? A caça às bruxas, né? Foi outra tentativa de diminuir a população. Não teve nada de religioso naquilo, tudo conversa. Não, porque fulano é bruxa, porque fulano é bruxa e tal. Um cara que curasse alguém era bruxa. E se caísse na mão da Inquisição, fim de conversa. Quando caía no tribunal da Inquisição, estava morto, não tinha apelação. Só teve um que se saiu bem, o Barão de Roterdã, que escreveu O Elogio da Loucura. Já leram esse livro? Tem no nosso site, pode procurar que tem. Se não tiver, eu me comprometo de copiar O Elogio da Loucura. Ou O Elogio da Loucura ou O Elogio da Loucura. Talvez não tenha o O aí. Tá? Do Barão de Roterdã. Ele escreve um livro criticando a Inquisição. Aí quando os inquisidores chamaram, ele disse, não, só o louco pode falar o que eu falei. Só pode ser louco. A Inquisição não teve como condenar o cara. Barão de Roterdã escreveu esse livro. Foi o único que se saiu bem diante da Inquisição. Essa é a Igreja Católica. A gente não pode deixar de conhecer a história e de saber, porque o mal dos católicos é esse. Mas que nem os 3 macaquinhos. Não ouço, não falo, não vejo. Isto é a fé burra. É a fé que não analisa, é a fé que não pensa. Por isso que eles estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E eles se alinham a todos os governos onde existe Igreja Católica, eles estão aliados à situação política de cada país. Eles alimentam e retroalimentam a situação política de cada país, seja ela qual for. A Igreja Católica é o maior latifundiário do mundo. Essas igrejinhas neopentecostais, falo igrejinha, porque em comparação com a Igreja Católica, são igrejinhas. Essas neopentecostais, elas nada mais fizeram que pegar a receita pronta da Igreja Católica e aplicar. Nada mais. Chamaram dela outros nomes e tal, mas é a receita prontinha. Francisco de Assis, o santo, se é que tem algum santo, a gente pode dizer que este é um, tá? Saiu da cidade dele, acho que norte da Itália, não lembro bem, e vai a pé até Roma para inquirir o Papa. Porque vender indulgência, pedacinho de terra no céu. Roma foi construída a poder disso, gente. Então, olha o que é a fé, gente. Olha como é que nós temos que nos portar diante da nossa convicção em Deus. Não é o Espiritismo que vai fazer isso. Não é a doutrina dos Espíritos que vai fazer isso. Não é ninguém. É a nossa cabeça. Aberta, corajosa para enfrentar
compreender e entender tudo aquilo que nos chega como informação. Nós temos que ter a capacidade de fazer como todo dia nós fazemos com o café. Ninguém vai tomar pó de café ou comer pó de café. Ele filtra, não filtra? É filtrando que se consegue tomar um café. A mesma coisa serve para as ideias. Ninguém consegue ideias de qualidade se não filtrar as ideias. Passar essas ideias pelo funil da razão. O que restar embaixo de qualidade, com qualidade racional, é aquilo que te serve. E é isso que a gente tem que fazer. Não aceitar o que o palestrante espírita fala, o que esses verdadeiros senhores de palco aí, do espiritismo, ficam aí fazendo palestrinha, contando historinha bonitinha para inglês ver, porque para mim isso é contar historinha da carochinha para criança. As pessoas têm que saber da verdade, aprender a fazer essa separação entre o que serve e o que não serve, aprender que não é romance espírita que ensina espiritismo. É isso que as pessoas têm que entender. E a maioria está fazendo a mesma coisa que fazem os outros religiosos. Estão cegos e não querem entender. O pior é isso. Um espírito me falou uma vez, o pior cego é aquele que não quer ver. E essa que é a verdade. Então, em matéria de fé, nós não podemos ser como cegos. Ao contrário, eu posso ler qualquer livro? Perfeitamente, você pode ler qualquer livro, católico, protestante, livro de pornográfico, de guerra, leia, assista, veja o que você quiser. Depois que você conhecer a doutrina espírita, que aí você sabe fazer, né? Balancear a informação a tal ponto que essa informação você possa extrair daquela informação aquilo que te é útil. Eu tive uma experiência com um livro pornográfico, se é que eu posso considerar assim. Na realidade, era a história de uma moça, uma alemã, viciada em cocaína. Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Prostituída e drogada. Conheceram esse livro? Não, nunca ouviram falar? Você tem esse livro? Você assistiu o filme? O filme não chega nem perto do livro, viu? Nem perto. O livro é extraordinário. Se eu não me engano, tem em casa esse livro. Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída, ou prostituída e drogada. É a história dessa menina, dessa Cristiane. Mas eu, quando li, me deu náusea de ver o que ela contava ali, como era a vida dos viciados. Ela se prostituía para conseguir a droga, o namorado era viciado também, parece que a mãe também era viciada, ou era casada com um cara que era viciado. Bom, enfim, aquilo me causou constrangimento de ler o que estava escrito ali. Mas eu extraí um monte de conhecimento daquele livro que me foi muito útil na condução da vida das minhas filhas. Quer dizer, a gente sempre tem o que extrair de útil daquilo que você lê. Não importa o assunto, não importa. O que importa é o que você extrai dali para você de conhecimento. Como for falar, conhecimento vital. Conhecimento vital, né? Vamos lá. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida de que a fé não pode ser prescrita, ou, o que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não dessa ou daquela crença particular. Ora, esta frase aqui, ela é muito importante, porque Kardec não diz aqui, não, estamos falando de espiritismo, não. Ele fala a mesma coisa que Jesus fala, com outras palavras. Falo aqui das verdades espirituais, e não de uma crença em particular, nem do espiritismo. Ele está falando, ele está dizendo para as pessoas, adquiram a riqueza espiritual, o conhecimento daquilo que você é. Tome posse da sua vida, você é um espírito. Você está encarnado, mas você é um espírito. E se você não adquirir essa riqueza, a vida te engole, como engole a maioria daqueles que vivem aqui nesse mundo. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la.
e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Não é a mesma coisa que Jesus disse? Procure a verdade, e a verdade vos libertará. A mesma coisa com outras palavras. Podeis estar certos de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer, apenas o dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Nuns é a indiferença, noutros o medo de serem forçados a mudar de hábitos, e na maior parte, o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso anterior. Uma afirmação que chama a atenção de todos nós, viu? Porque é verdade isso. Isso tem um nome, chama-se maturidade do senso moral. Quando existe essa facilidade para entender o conhecimento espírita, quando não exige muito da pessoa, é porque essa experiência não é uma experiência de agora, é uma experiência anterior. Ele já traz isso de outras existências. Fica mais fácil, claro. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam, e trazem ao renascer, ao reencarnar, a intuição do que sabiam. Pensamento íntimo, né? Conhecimento que ele já trazia intimamente. Esse conhecimento espírita pode ser pela diferença. Pode ser conhecimento sobre qualquer ciência, qualquer conhecimento sobre qualquer coisa. Mas como ele está se referindo à fé religiosa aqui, ele está falando de que quando a pessoa entende com facilidade os ensinamentos espíritas, é porque ele já vivenciou isso em outras épocas. Ele pode ter vivenciado não numa encarnação anterior, mas em estado de erraticidade, por exemplo. O espírito se arrepende, sinceramente, em estado de erraticidade. Bom, eu quero mudar. Faz lá uma entrevista com o seu espírito guia e pergunta o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar. Bom, ele pode sugerir, aprenda a doutrina espírita. Por exemplo, não temos centenas de espíritos que estudam com a gente? Tem muitos espíritos que estudam com a gente aqui. E muitos que já vieram, inclusive, agradecer pelo conhecimento que adquiriram aqui dentro. Por quê? São espíritos que não tinham esse conhecimento. Se tivesse esse conhecimento, não precisariam estar aqui. Não é? Então, estudam ao longo do seu estado de erraticidade, esse período entre uma encarnação e outra, estudam a doutrina espírita. Reencarnam com conhecimento. Isso serve para matemática, para computação, para qualquer coisa. As pessoas, existem pessoas que têm uma facilidade natural para as coisas. Natural para falar, natural para ensinar, natural para desenvolver esta ou aquela atividade, né? Tem uma sensibilidade natural para a arte, para a música, para a pintura, para, enfim, uma série de coisas. Né? Quer vivenciar, precisa vivenciar aquele conhecimento que ele não tem e pede para aprender antes para poder reencarnar com o conhecimento. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer. Mas ela se fará. E se não puder terminar numa existência, terminará numa outra. A resistência do incrédulo, convenhamos, quase sempre se deve menos a ele do que a maneira pela qual lhe apresentam as coisas. Kardec falou o que eu falei anteriormente, naquele bate-papo. Né? Chega o sujeito, apresenta um Deus antropomórfico, como é o Deus religioso, o cara fala, bom, vou aceitar isso aí mesmo. Apresenta dessa maneira, o cara não aceita. Uma pessoa que tem um mínimo de inteligência, né, um mínimo de perspicácia, de raciocínio, de reflexão,
e não tem medo, porque muitas vezes as pessoas se dobram à fé imposta por sentimento de culpa. O cara tem um sentimento de culpa, fez alguma coisa errada, ou fez um monte de coisa errada, né? Então o cara fala, peraí, deixa eu, né, tentar ver se eu consigo consertar a burrada que eu fiz. E acabam se submetendo. Agora, o cara que não tem, o cara que é corajoso, que não tem, que quer peitar, que quer saber, que quer descobrir, ele age de outra maneira. E agindo de outra maneira, ele não pode aceitar um Deus imposto, um Deus, né, a forma de homem, como eles querem impor. Não dá para aceitar. A fé necessita de uma base. E essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Atentem para essa afirmação, gente. A fé necessita de uma base. Base é aquilo que dá estrutura para qualquer coisa, não é? Para qualquer coisa. A base do carro é sua suspensão e seus pneus, né? Se não tiver uma boa suspensão e um bom pneu, não adianta ter um bom motor. A nossa base, a base da nossa fé, é exatamente, serve exatamente de comparação com qualquer outra coisa que tenha uma base. A base, a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. É por isso que a gente sempre afirma aqui o seguinte: ninguém ensina doutrina espírita para ninguém. Se a pessoa não quiser entender, se ela não tiver com o seu pensamento aberto e o desejo sólido de compreender, de entender aquilo que ela está tentando aprender, pode esquecer, ninguém vai botar isso na cabeça dela. Não é para essa encarnação. Pode ser para a próxima, para outra, mas não é para essa encarnação. Para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. Kardec está falando do século XIX. 19, gente. E ele tinha toda a razão, porque ele estava no século das luzes, não é? O século dele foi o século do descobrimento, das invenções, não é? Dos grandes escritores, dos grandes cientistas, dos grandes filósofos, não é? Então, fez essa afirmação com segurança, né? E com propriedade, porque é verdadeira. Aqui tem um rodapé que diz o seguinte: Kardec referia-se ao século passado, e já é retrasado, né, quando foi escrito o livro, agora já é retrasado. De maneira que a sua afirmação é hoje ainda mais adequada. E é mesmo, porque passaram-se cento e tantos anos aí, 160 anos, 170 anos, né? Muito mais agora, porque mais do que do tempo de Kardec, do tempo das invenções, dos grandes escritores, dos grandes cientistas, hoje nós estamos no século da comunicação, né? Tem um político brasileiro, eu não vou falar o nome dele, está aqui, eu sei quem é, estou com a imagem dele na cabeça, mas não vou citar porque ele já desencarnou. Mas ele tinha uma frase muito interessante, ele dizia assim: ninguém pode enganar a todos o tempo todo. Nós só conseguimos enganar alguns por algum tempo. Isto é a força da informação. Quando se tem muita informação, a gente forma opinião, né? Nós formamos opinião. Existem especialistas, inclusive um especialista brasileiro, eu não sei se ele é antropólogo ou é pediatra, eu acho que, se eu não me engano, ele é pediatra. Ele diz assim: os homens, os especialistas em crianças, estão confundindo a quantidade de informação que uma criança recebe com hiperatividade. A criança não é hiperativa. Ela recebe uma quantidade de informação, segundo o que ele falou, como é que é? Ele comparou o nível de informação 10 vezes maior, ou 4 vezes maior, ou 15 vezes maior que um rei. Eu não lembro que rei ele citou. Então, a criança, ela tem que dar vazão a tudo aquilo que ela recebe de informação. Uma criança hoje, ela começa na escola com que idade? Às vezes de berço. Não saiu nem dos coeiros ainda, como falava antigamente. Eu, sabe, no meu tempo, qual era a idade, não? Você imagina ou não? 7. 7 anos. Nós convivemos em casa com a mãe, com o pai, com os irmãos durante 7 anos. Né?
para depois irmos para a escola. E eu entrei na escola atrasado porque eu fazia aniversário em abril, no mês 4. E a escola começava em janeiro. Primeiros dias de janeiro naquela época. E eu, como eu fazia aniversário em abril, minha mãe teve que ir conversar com o diretor e foi um pega pra capar, porque o homem não queria deixar iniciar no primeiro ano de jeito nenhum, porque eu não tinha 7 anos completos. Hoje a molecada começa nas fraldas. Quando chega aos 7 anos, ela já sabe como lidar com o coleguinha, como lidar com a vida, já tem opinião formada a respeito das coisas, já discute com o pai, com a mãe, o que é certo, o que é errado, o que é direito, o que é torto, o que é televisão, o que é informação. Então, às vezes, a criança não é hiperativa. Ela tem uma quantidade muito grande de informação e ela tenta vivenciar aquela quantidade de informação que ela tem. Só a preocupação dela é que não é a nossa, por exemplo. Claro, é proporcional à idade, né? Está dirigido para os interesses respectivos da sua idade, não tem dúvida, né? Mas o fato é que nós estamos no século da informação. Se nós fizermos uma análise mais profunda, nós vamos perceber que essa interação entre os computadores, a rede mundial de computadores, acabou com as fronteiras. Não acabou objetivamente, concretamente, mas em termos da informação, em termos da interação entre as pessoas, não tem mais língua, não tem mais pátria, não tem mais bandeira. Acabou, isso aí acabou. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês imaginam que vai acontecer com tudo isso? Vai ser cada vez mais interação, cada vez mais ligação, cada vez mais união entre as pessoas, porque a informação une, não é? Porque existem movimentos, por exemplo, para a libertação da Síria, né? Para o final da guerra, porque estão forçando a ONU e os órgãos que cuidam desse tipo de situação, forçando cada vez mais, né, a acabarem com a guerra. Porque essa informação chega nas pessoas. Se não chegasse, não sei o que está acontecendo. Lembra que fizeram na década de 70, na Namíbia, na Zâmbia, não lembro bem, gente morrendo de fome, criança morrendo de fome no meio da rua, a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu, pelo menos, não sabia. Eu trabalho desde os 8 anos de idade. Nessa época, eu não tinha 18 anos ainda e trabalhava o dia inteiro, quer dizer, chegava em casa à noite e moleque com 18 anos vai ficar em casa sem televisão. Telefone, eu trabalhava numa empresa que o sujeito de Santa Catarina veio fazer um curso na empresa para aprender a mexer com uma máquina e o patrão dele ligou para ele. Imagine vocês, e eu e o senhor presenciei. Fulano, quer? Grosso, cara, casca grossa, rapaz. O que quer? Seu fulano de tal, seu patrão está querendo falar com você. Ele pegou no telefone, acredite se quiser. Alô? Desse jeito. Olha a diferença, gente. Nós pegamos um telefoninho desse tamanho assim, falando para o outro lado do mundo. Olha a diferença. Um moleque como eu, com 18 anos de idade, não sabia nada da vida. Sabia trabalhar e as coisas corriqueiras da vida, mas comparando com um moleque hoje de 12, 10, 12, 8 anos, eles estão anos-luz na frente de um moleque de 18 anos da minha época. Né? Então, o que dirá hoje a fé, né? O que essa meninada vai fazer, vai exigir em termos de qualidade quando eles se referirem ao Criador, a Deus? O que eles vão exigir? Vocês vão continuar me impondo isso? Não posso esquecer, eu não aceito mesmo. Aí é onde vai haver a derrocada dessas religiões que visam resultado financeiro, resultado material. Fica estacionado naquilo ali, né? Quando tem dogma, eles não podem acabar com o dogma. O dogma é a melhor ferramenta e a pior ferramenta de uma religião. Porque eles estão ligados ao dogma e eles não podem derrubar o dogma. Porque são dogmas fundamentais. Por exemplo, se você derrubar a Trindade na Igreja Católica, você acaba com a Igreja Católica. E é a única religião que se diz monoteísta que tem 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Uma só, hein? Só se tem uma, não precisa citar mais, né? Você destrói a Igreja Católica.
Quer dizer, como é que eles vão lidar com isso? Como é que eles vão explicar isso para essa molecada que está recebendo informação desde os coeiros? Vem recebendo, quando entra numa igreja católica, o cara vai uma besteira desse tamanho. Não vai uma vez ou duas, vai mais. Vão procurar outras coisas, não vão? Vão procurar. Opa, deve ter alguma coisa melhor que isso. Vamos ver se a gente acaba. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos. Kardec falou isso lá, nós estamos falando isso agora. Vai ser bem pior. Vai ser bem pior daqui para frente. Porque ela quer impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem. Das mais preciosas prerrogativas do homem. A que se constitui do raciocínio e do livre arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ele deixa no espírito um vazio de que nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só a fé inabalável, a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Desculpa, porque só é inabalável, eu li errado. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade, todas as vezes em que não encontrar a oposição sistemática e interessada. A Juliana está escrevendo alguma coisa aqui, mas ela não terminou ainda. Ela diz assim: tem uma paciente de 1 ano e meio com síndrome de Down e que está com o desenvolvimento neuropsicomotor adiantado para a idade. Isso porque foi para a escola com 4 meses de vida e porque é muito incentivada pelos pais. Há poucos anos, as pessoas que nasciam com Down dificilmente chegavam à fase adulta e morriam muitas vezes na adolescência. Um grande avanço para a ciência. Olha o que é a mudança, né, do comportamento humano e da própria família está fazendo com as nossas crianças. A tendência é, daqui a um tempo, é claro que não sei precisar isso em termos de tempo, nem seria capaz disso, mas vai chegar um tempo que a infância desaparece. A infância vai se encurtando de tal maneira que vai chegar um momento em que ela vai desaparecer. É claro que isso nos mundos superiores, né? Onde não é necessária a infância, porque o espírito nasce maduro. No nosso mundo não, né? Frágil, dependente, total, de tudo, né? Se não derem água para ele, morre de sede. Se não derem de comer, ele morre de fome. Gente, faltam 4 minutos. Vamos anotar aqui a parábola da figueira seca para nós retomarmos no próximo encontro de estudo. 10/3/2016. E depois dizem que esse livro aqui é um livro religioso. Vocês concordam comigo que não é um livro religioso? Não tem nada a ver com religião isso aqui, gente. Absolutamente nada. Religião é uma outra coisa. Religião é imposição da nossa maneira de crer, de ver a vida, de entender a Deus. Ao contrário, completamente ao contrário do que os Espíritos nos ensinam.
Ela diz assim, era uma graça, toda vez que passa em consulta comigo, rouba a minha caneta, simula que está chorando só para conseguir o que quer. É engraçado, né? A molecada tá... Muito bem, vamos lá. Alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta, tirar alguma dúvida, acrescentar alguma coisa? Aí quem passa lá fora fala que a gente faz bonequinho para espetáculo. Olha como é tacanha a visão das pessoas, né? A respeito da realidade das coisas, né? Como é obtusa as pessoas, a visão. Por isso que Jesus dizia, não julgueis. Cria todo um... Eu tive duas experiências a esse respeito. Uma com um rapaz que tinha uma oficina bem aqui na frente. Do lado desse cara do cartucho aqui, tem oficina de motor, ele está ali na frente. Um dia eu estava chegando aqui para... Não lembro o que eu vim fazer aqui, me cuidar de alguma coisa. Ele me parou e falou assim, escuta, como é que vocês agem aí dentro e tal, né? O que vocês fazem aí dentro? Eu falei, nós estamos aqui, já faz uns 4 anos ou 5 que a gente estava aqui. Você está vendo, o comportamento da doutrina espírita é esse que você está vendo aí. O comportamento dos espíritos é esse que você pode presenciar, hein? Assim, porque eu sou ex-seminarista, começou mal. Eu sou ex-seminarista e tenho uma mulher que mora na rua da minha casa e ela se diz espírita. E ela faz uns bonequinhos e espeta os bonequinhos de alfinete e coloca na porta das pessoas. Falei, bom, eu não entrei no mérito da questão, porque também não adiantava, né? Entrar no mérito. Falei, mas olha, você pode ver pelo nosso comportamento. Alguma vez você viu o bonequinho na sua porta? Não, falei, então é isso, né? O que a gente faz aí é o que todo mundo que pode querer entender a Deus faz, né? Procurar cultuar o Criador da melhor maneira possível, sem incomodar ninguém. Mas depois eu entrei e comecei a dar risada sozinho. Falei, eu acho que ele fica imaginando que a gente vem aqui para fazer bonequinho e ficar espetando. Porque não é possível. E uma outra vez, uma pessoa que eu gostava bastante, já desencarnado, aliás, me parece que está encarnado na mesma família como o neto dele. Um empresário aqui de Jaú. E eu o conheci porque o Verdade e Luz fazia um trabalho lá com ele, e ele, uma vez eu tive que ir lá no escritório dele para fazer um distrato de trabalho, e ele falou, pô, mas nunca vi ninguém, pai nenhum, mandar filho embora, e você está mandando sua filha embora? Eu falei, pisou lá no colo, estou mandando embora, como se fosse um empregado qualquer. Para mim, relação de trabalho não tem nada a ver com parentesco, não. E ele começou... Ele viu com outros olhos, porque ele era sabe esses paizão que põe as asas em cima dos filhos, assim. Aí começou uma grande amizade, ele desencarnou, meu amigo. Um dia ele chegou para mim, os filhos estavam passando por alguma dificuldade, o filho mais velho, ele falou assim, hoje, vocês têm trabalho lá no Centro Espírita? Eu falei, temos, não, amanhã, sexta-feira, nós temos trabalho lá. Uma palestra e passe. Ele falou, não, porque meu filho está precisando. Alguém recomendou que ele fosse um centro espírita tomar um passe. Ele falou, eu vou lá e vou contrariar a orientação que minha mãe me deu. A mãe já era desencarnada, ele tinha para ele, me pareceu que a mãe dele era abaixo de Deus, a coisa mais importante. Eu vou contrariar uma orientação da minha mãe que disse para mim que eu nunca pisasse num centro espírita. E, de fato, no dia seguinte ele veio, trouxe a esposa, que também é uma católica de carteirinha, os 2 filhos e a nora, que hoje, naquela época era namorada, noiva, e hoje está casada, já tem um filho. Me parece que esse filho é a reencarnação do sogro. E ele entrou no centro espírita, sentaram, tal, ele ouviu a palestra, e depois teve o passe. No final da palestra, ele tomou passe, a esposa tomou passe, os filhos tomaram passe e tal.
Aí acabou toda a atividade, a gente naquela época fazia um cafezinho no final. Tomar um cafezinho e tal, e fazia ali, socializar um pouco ali. Eu falei, vem conhecer, né? Peguei, levei ele, mostrei, a casa era grande, uma casa antiga e tal. Ele falou, senhor Luiz, eu vou falar uma coisa para o senhor. Quem passa aí na porta não sabe o que acontece aqui dentro. Que a gente imagina de tudo, menos o que vocês fazem. Quer dizer, imaginem vocês a ideia que ele fazia da atividade no centro espírita. Talvez fosse a mesma do outro, do Odu aí, né? Mas vamos lá. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura amiga e excelsa do nosso Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Queremos agradecer-vos mais uma vez por esta oportunidade, pedirmos humildemente bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, para que tenhamos coragem de orientá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.